Salve, minha rapaziada! E assim, gente, queria trazer uma reflexão de como está sendo precoce o campeonato do Atlético, né? Vocês já pararam para pensar nesse ponto? De como o Atlético ele é um time que está vendo a Série B, de certa forma, assim, tudo aconteceu muito rápido, porque no final das contas a gente está na 22ª rodada da competição, indo para a 23ª, e muita gente acredita que o Atlético não tem nem mais chance de acesso. E de verdade, eu não tenho como falar que essas pessoas elas estão erradas. Até porque eu acho que não estão. Não acreditar no acesso hoje não é uma demonstração de pessimismo. Não acreditar no acesso hoje é simplesmente responder ao que o Atlético ele apresenta em campo. E assim, é um Atlético que dá pra dizer que tem jogos bons, jogos ruins, momentos um pouco mais reativos, momentos um pouco mais propositivos. Ou seja, um Atlético que tem várias faces e em todas essas faces o Atlético do técnico da Helma, ele repete o roteiro final, né? Que é não conseguir a vitória. Então, assim, ao mesmo tempo é muito frustrante ter que desistir do acesso tão rápido, porque a gente imaginou que as coisas elas seriam diferentes e que o Atlético naturalmente estaria no topo da tabela, brigaria pelo acesso. Mas é só um sintoma do que o Atlético precisa, assim, apresenta em campo e isso precisa ficar muito claro. É só uma demonstração do que o Atlético apresenta em campo. Então, assim, ninguém está sendo cruel com o Atlético de tirar o Atlético da briga do acesso. O que está acontecendo com o Atlético é que o Atlético ele está pagando pela falta de competitividade, pela falta de lado mental. E assim, o Odair ele chega na metade da competição, né? Porque o Odair ele substitui o Maurício Barbieri, que ainda pega alguns jogos, e eu acho que dá para falar com muita tranquilidade que o Odair, assim, e olha que eu não gosto do trabalho do Odair, mas o trabalho do Odair ele tem um mérito muito claro, que é um trabalho que tentou muita coisa, né? Um trabalho que buscou oferecer alternativas durante essa passagem do Odair para o Atlético. A gente jogou com dois zagueiros, a gente jogou com três zagueiros, a gente jogou com laterais mais ofensivos, quase como alas, a gente jogou com laterais mais, assim, mais presos, a gente jogou com dois volantes, um volante, dois meias, um meia, pontas, dois atacantes, enfim. Isso eu reconheço. Só que o campeonato do Atlético ele é tão precoce que aparentemente a gente está indo para a carteira final do Odair, que é a única coisa que o Odair ainda não tentou, ou ainda não tentou de maneira um pouquinho mais repetida. E quando tentou, nos poucos momentos, eu acho até que teve uma resposta legal. Ah, Thiago, do que você tá falando? Tô falando de um Atlético mais reativo. Tô falando de um Atlético que joga a partir do que a competição ela pede pro Atlético jogar. Esse Atlético mais reativo, ele não é um Atlético que, assim, o Atlético se planejou para jogar dessa maneira. Esse Atlético mais reativo não é um Atlético que o Atlético desejou jogar dessa maneira. O Atlético, ele tá ouvindo uma exigência da Série B. Porque a Série B, ela tá sendo muito clara pro Atlético. O Atlético, ele tem um recado muito claro da competição. Ou você se expõe menos, ou você começa a se defender melhor, ou vai dar ruim para você. E aí você entende o que é dar ruim. Se é estar na segunda divisão na temporada que vem, ou quem sabe até uma briga pior contra uma Série C da vida. Então o que o Atlético ele tá buscando é simplesmente começar a interpretar a competição melhor. Porque tá muito claro que até agora o Atlético não sabe jogar a Série B. Então, a partir de agora, a partir desse confronto contra o CRB, existe novamente uma perspectiva de mudança se o Atlético mudar o comportamento, claro, dentro de campo, e é a partir dessa perspectiva de mudança que a gente, de alguma maneira, pode imaginar uma mudança. De alguma maneira, a gente pode imaginar um Atlético a partir do momento que combine mais com a competição, um Atlético que volte a pontuar de forma mais regular. Porque isso já aconteceu lá no começo do trabalho do Odair. A gente com uma postura um pouquinho mais retraída contra o Amazonas foi lá e pontuou. Uma postura um pouquinho mais retraída contra o Avaí foi lá e pontuou. Sabe? O Atlético ele teve seus momentos de demonstração que esse jogo reativo talvez fosse o caminho. Então, assim, o Odair ele vai para uma cartada final, eu acredito, tentar fazer até agora com peças novas, com Mendonça, com Viveiros, mas ele já tem alguns sinais que pode ser um caminho positivo, que pode ser um caminho que dê certo. E por isso o Odair ele realmente tem que apostar. Eu sou um cara que mesmo não gostando do trabalho do Odair, eu incentivo ele a tentar algo diferente.
Não adianta a gente chegar aqui e pedir pro Odair fazer o mesmo que ele vinha fazendo, porque aí sim é a fórmula do fracasso. O Odair na temporada, no jogo passado, ele já mudou algo que ele vinha mantendo ao longo da temporada, que é a questão da saída dos três zagueiros, aquela estrutura tática num 3-4-2-1 e vai para um 4-2-3-1. E agora ele muda a maneira do time jogar, que talvez seja assim, a mudança mais importante, a mudança mais relevante. E assim, a mudança do Odair, ela precisa ser acompanhada de uma situação, de um time capaz de atender às necessidades que esse novo comportamento ele pede. Assim, eu acho que tem duas perspectivas muito claras. A primeira é defensivamente. E eu acho que é óbvio, assim. A partir do momento que você tá mais retraído, você tende a defender melhor. Se você exposto defende melhor do que você retraído, aí não tem salvação mesmo. Aí eu acho que deveria acabar o trabalho do treinador. Os volantes protegendo mais os zagueiros, os pontas protegendo mais os laterais, linhas compactas, pouco espaço para o adversário, buscando jogar no erro do adversário. O caminho do Atlético é esse para estabilizar o grande calcanhar de Aquiles que o Atlético tem ao longo de toda a competição, que é o fato de ser um time que sofre muitos gols. E a partir do momento que o Atlético começa a diminuir a questão dos gols sofridos, eu acho que os resultados eles vão vir de forma muito mais natural. A gente vê aí quantos e quantos resultados que se o Atlético não tivesse sofrido gol, os 3 pontos teriam vindo. Então essa preocupação defensiva, dá para dizer que até o melhor ataque do Atlético hoje é defesa. Porque você vai conseguir pontuar de forma mais constante, mais rápida e outra. A partir do momento que você atrai o adversário para te atacar, você abre um espaço melhor definido nas costas do adversário para você gerar situações. Então, o que eu busco aqui, para a gente ter essa troca de ideias, é entender que o caminho é se estabilizar defensivamente, mas óbvio, tendo alternativa de ataque sempre em transição, tendo alternativa de machucar o adversário a partir do momento que o adversário se expõe. E aí eu também vejo o Atlético com muitas possibilidades, principalmente através de um ataque com o Luiz Fernando Mendonça e Viveiros, um ataque rápido, um ataque que consegue fazer esse jogo de transição acontecer, com boas rupturas, com ataque ao espaço, um meio campo criativo como o Bruno Zapelli de saídas rápidas, sabe? E um time que se expõe menos. Eu volto a dizer, eu acho que a gente fala até do lado ofensivo, mas um time que se expõe menos é o caminho. Porque eu não sei nem se o Atlético é um time ofensivo ou um time defensivo, mas o Atlético é um time exposto. Então, esse é o resumo da mudança. A partir do momento que você se expõe menos, você tem um espaço melhor definido para atacar, você não precisa ficar o tempo inteiro buscando uma brecha da defesa adversária para chegar ao gol. E, obviamente, você está melhor protegido, que talvez essa seja a principal prioridade. Para mim, a cartada final do técnico Odair Helma. Se isso não der certo, eu não sei mais o que pode dar certo com o Odair. Apesar de não gostar do trabalho dele, torço muito para que as coisas elas passem a acontecer de forma mais positiva para o Furacão. A gente está aqui para isso no final das contas, né, pessoal? Tamo junto, forte abraço e a nós.